Graça e a paz a todos. Amém. Peço que os irmãos abram a escritura em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, versículos 32. Vamos ler até o capítulo 12, versículo 3. Vamos adentrar no 12 até o versículo 3. Então, Hebreus 11, 32, diz assim a palavra do Senhor. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, da batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amém. Até aqui, meus irmãos. Podem se assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Peço que os irmãos, mais uma vez, fechem seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, eu agradeço a Ti, Pai, pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui cultuando com liberdade, Senhor, de ainda termos essa permissão, esse privilégio, Senhor. E quando eu digo permissão, é permissão dada por Ti, Senhor. E eu peço, Senhor, que façamos bom uso, Senhor, do tempo que nós temos, dos privilégios que nós temos, Pai. Perdoa cada um, Senhor, que tem, Senhor, desprezado os privilégios. Que essa congregação, Pai, seja uma congregação diligente, Senhor, na busca ao Senhor, uma congregação que congregue, de fato, Senhor, e que sejamos, Senhor, sejamos capacitados por Ti, Senhor, com mais fé, Senhor, com profundidade, Pai, na Tua palavra, e que possamos colocar em prática, Senhor, tudo aquilo que nós temos conhecido da Tua palavra, Pai. E não importa o tempo, seja nesse tempo onde nós vivemos, seja no tempo que virá à frente, se vierem tempos difíceis, trabalhosos, perigosos, que nós continuemos fiéis a Ti, Senhor. Nos capacita isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, Hebreus capítulo 11, versículo 32, uma vez que nós vínhamos numa sequência aqui, falando de vários exemplos de fé no Antigo Testamento, começando desde lá do princípio, aqui o Espírito Santo move o apóstolo Paulo a falar
né, começando ali de Abel, depois Enoque, Noé, Abraão, depois Isaac e Jacó. Inclusive, Deus muitas vezes ele se refere a si mesmo como o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É interessante como várias vezes Deus fala a respeito dele próprio. Né? Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Né? Então é algo tão tremendo assim, né? Pensa, né? Já pensou, sabe, né, Deus falar assim, né? Eu sou o Deus do Michael, né? O Deus do Aloísio, o Deus do Clair, né? O gaúcho, e assim por diante, né? Pensa em coisa tremenda, né? Mas Deus fala isso a respeito de Abraão, Isaac e Jacó. Né? Depois nós vemos na sequência José, Moisés, Raabe, né? Dentre tantos outros que são mencionados, né? Fizeram grandes coisas por sua fé, confiaram no Senhor e foram salvos por sua fé. Nós vemos isso antes do dilúvio, depois do dilúvio, né? Antes da lei, depois da lei, e eu digo assim, a lei, mais uma vez reafirmo, né? Não que não houvesse lei, né? Antes de Moisés, havia, desde o Éden, né? Mas a lei dada no Sinai, né? Tanto antes como depois, sempre a salvação foi pela fé. E aí nós chegamos aqui no 32, onde diz assim, e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Se vocês começassem a continuar a lista, né, da mesma forma como vinha sendo feito ali, né, descrevendo cada um e tal, essa carta aqui poderia ser muito mais extensa, né, do que ela é. E aí então são citados aqui por nomes alguns, né? Vejam que desses que são citados, esses 6 homens citados aqui no versículo 32, 4 deles estão no livro de Juízes. Gideão, Baraque, Sansão e Jefté. Os 4 foram juízes de Israel. O último dos juízes foi Samuel, por mais que ele não está, a história de Samuel não está descrita no livro de Juízes, mas Samuel é o último dos juízes que julgou Israel. Porque após, né, nele finda o período dos juízes e começa o tempo da monarquia. O próprio Samuel é usado pelo Senhor para ungir 2 reis. Tanto o primeiro, Saul, como o próprio Davi também. Foi Samuel quem ungiu a ambos. Então Samuel é aquele juiz onde ocorre a transição, né, daquele período de juízes para o período da monarquia. E uma coisa interessante é que quando são citados aqui esses juízes, eles não são citados em ordem cronológica. Porque olha só, Gideão e de Baraque. Né? Só que Gideão não vem antes de Baraque. Primeiro é Baraque, depois Gideão. Né? E de Sansão e de Jefté. Aqui acontece a mesma coisa. Né? O Jefté que vem antes de Sansão, mas o Sansão foi mencionado antes do Jefté. Né? E depois Davi e Samuel ocorre a mesma coisa de novo. Né? Davi é mencionado antes de Samuel, por mais que cronologicamente Samuel vem antes de Davi. Né? Então, ali, a cada dupla, né, que é mencionado, a ordem cronológica, quando a gente vai ler a história, né, se fosse estar em ordem cronológica, os nomes aqui seria Baraque, Gideão, Jefté, Sansão, Samuel, Davi. Essa seria a ordem, né, cronológica. Muito provavelmente, né, por exemplo, o fato de Samuel ter sido mencionado por último, né, depois de Davi, né, apesar do aspecto cronológico, é pela própria questão de que a menção no final é mencionada dos profetas. Né, e aquele que dá início, né, ele não é o primeiro dos profetas, tá? Mas aquele que dá início, sabe, podemos dizer assim, até praticamente uma escola de profetas, né, um discipulado de profetas, é Samuel. Nós vimos quem foram profetas antes de Samuel. Enoque foi um profeta antes de Samuel. O Enoque mencionado aqui, quando eu falei sobre Enoque na exposição de Hebreus, no capítulo 1 ao 7, eu nem cheguei a ler o texto lá de Judas, né, onde fala sobre Enoque, mas se nós formos, né, abrir aqui, ó, Judas, é o livro que vem antes de Apocalipse, no versículo 14 e 15, vai falar sobre a profecia de Enoque. Diz assim, destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo,
eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Então vejam essa menção, né, a profecia de Enoque. Né? Isso aqui estava registrado em algum livro, assim, que o Enoque deixou escrito, que depois passou para Noé e assim por diante. Não. Quem é que sabe, né, dessa profecia aqui? É o Espírito Santo. Foi ele quem revelou o que Enoque precisava, né, falar no seu tempo, e foi o Espírito Santo quem revelou a Judas aqui, e Judas então escreve sobre a profecia de Enoque. Nós vemos Abraão, era chamado de profeta, Moisés, né, foi um profeta, e nós vemos inclusive antes de Samuel, quando nós vemos no livro de Juízes, né, tem um homem de Deus que vai lá e profetiza para Eli, né, o fim que eles teriam, né, como Deus havia se desagradado deles e tal. Mas por fim Deus chama Samuel, né, como um profeta do Senhor, e a partir de então nós começamos a ver que uma expressão bem interessante, né, os discípulos dos profetas. Né, ou seja, discipulado não é algo que começa, né, só no Novo Testamento. Né? Jesus chamou 12 discípulos após si, mas antes de Jesus chamar, né, e não é que Jesus tinha só 12, tá? Esses 12 discípulos que ele chama para andar mais junto dele, assim, aos quais depois ele envia para pregar, durante o seu próprio ministério mesmo, de 2 a 2, eles não eram os únicos discípulos de Cristo. Jesus tinha muitos outros discípulos. Tanto é que quando ele vai escolher os 12 apóstolos, é dentre os seus discípulos que ele escolhe os 12. E os, né, chama também de apóstolos, né, porque eram aqueles que eles iriam enviar. Mais tarde, por exemplo, nós vemos no Evangelho de Lucas que ele chama outros 70 discípulos. Né, e também os envia. Então, só que esse aspecto de discipulado, né, não é algo, vamos dizer assim, que era completamente inovador, né, no tempo de Cristo. Já era algo que era praticado antes. Né, os profetas tinham esse costume. E nós vemos, né, que pelo menos assim, o primeiro que há uma evidência bíblica, né, de que começou esse processo de discipulado, né, foi o profeta Samuel. E aí esses homens aqui, né, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, né, os profetas, né, a gente poderia ficar aqui dias e dias, né, pregando, né, sobre, né, os seus vários atos, né, de fé, como eles agiram por fé e tudo mais, né, que dariam, né, quem sabe, dezenas de pregações aqui sobre, né, a fé desses homens, né, dos profetas. Mas o próprio texto aqui de Hebreus, ele vai trazer, né, um aspecto mais resumido, né, e portanto, né, a intenção que eu tenho, pelo menos, é já concluir, né, esse capítulo hoje ainda. Né. E aqui no 33 começa a descrever o que esses homens fizeram pela fé. Os quais, pela fé, venceram reinos. A primeira coisa que é dita, eles venceram reinos. Nós vemos ali praticamente todos eles. Né. Gideão venceu o reino dos midianitas. Eles invadiam a terra, né. Ele estava lá no lagar, né, malhando trigo, né, para esconder, né, dos midianitas. Nós vemos ali o Baraque, né, que lutou contra o exército de Sísera, que eram cananeus. Nós vemos Jefté, por exemplo, que lutou contra os amonitas, os amonitas tentando, né, conquistar toda aquela terra ali de Gileade, né, e tudo mais. O Baraque, Jefté, né, é levantado pelo Senhor, né, e vence, né, a batalha contra os amonitas. Né, então, e que dizer ainda, né, de Samuel, né, Samuel também contra os filisteus, né, foi usado pelo Senhor. Muito tremendo esse momento, né, onde o povo estava ali, haviam se juntado, estavam sendo oprimidos pelos filisteus já há muito tempo. Nós vemos desde a época por exemplo, do sacerdote Eli, né, que tinha aqueles filhos malignos, e cujo tempo a arca da aliança foi roubada pelos filisteus. Vejam que, olha o juízo de Deus, né, sobre a nação naquele período. Eles estavam debaixo daquela opressão dos filisteus.
E a arca então foi levada, né? Depois os filisteus foram obrigados pelo Senhor a devolverem, né? E devolveram daí a arca, né? De uma forma assim miraculosa, né? O Senhor conduziu assim a arca de volta a Israel. Mas, independente, né, a arca não foi buscada naquele tempo, só na época de Davi, né, que houve uma busca, né, pela arca do Senhor, onde ele traz a arca para Jerusalém. Só que, naquele tempo onde, então, antes de serem levantados, né, reis Davi e antes dele Saul, na época ainda de que Samuel julgava Israel, o povo, por exemplo, estava ali no momento, né, se reuniram junto com Samuel, e nesse contexto onde eles estavam reunidos, os filisteus vieram contra eles, para batalhar contra eles. E aí eles disseram, né, para Samuel para que ele clamasse ao Senhor. E Samuel clamou ao Senhor, e quando Samuel começa, sabe, a orar ao Senhor ali, o Senhor, né, imediatamente assim, vem raios, trovões, e é um estardalhaço no meio dos filisteus. Os filisteus começam a fugir dos israelitas. Tudo pela operação do Senhor. E porque o seu servo, né, o profeta Samuel, né, estava ali orando ao Senhor. E o povo de Deus pôde triunfar na batalha. Davi foi um homem assim que não apenas venceu aqueles, né, que tentaram lutar contra ele, como inclusive conquistou, né, outros reinos, né? Realmente, Davi foi um homem que venceu muitos reinos diferentes. Os amonitas, edomitas, os sírios, dentre outros, né? Davi venceu muitos reinos, filisteus. Tudo isso eles fizeram pela fé. Praticaram a justiça. Praticaram a justiça. Esse praticar a justiça é em vários aspectos, meus irmãos. Vejam, eles não são, a maioria deles, juízes. E o próprio Davi, que é rei, também era um juiz. Porque as causas, né, iam sendo levadas a juízo e finalmente, né, muitas causas chegavam ao rei para serem julgadas. Então o rei não deixava de ser um juiz também. Então quando diz assim que eles praticaram a justiça, e essa palavra aqui, que foi traduzida para praticar a justiça, ela tem um aspecto que não é só nesse aspecto pessoal, né, de ser uma pessoa justa, né, nesse aspecto então da prática da justiça, na qual todos nós devemos praticar a justiça. Mas é também esse praticar a justiça no aspecto de fazer a justiça, né, nesse aspecto de julgamento, de dar um julgamento justo, sabe, de promover a justiça. E isso eles fizeram também nesse aspecto de que eram juízes e que eles julgaram conforme o padrão de Deus, conforme a reta justiça. Coisa que está em falta na nossa nação. Especialmente quando nós começamos a olhar assim, sabe, quando vai subindo, assim, mais as esferas, né, de justiça no nosso país vão subindo, parece que pior fica. Parece que mais corrupção há, parece que mais longe da justiça estão esses homens. Sabe, STF, STJ, tantos outros, né, tribunais superiores, sabe, chegam nessas posições por conluios, por, sabe, tantas maracutaias e coisas terríveis, assim, tanta corrupção, sabe, nesse meio. Tanto homens, assim, já chegam lá amarrados, né, cheio de devendo favores e tudo mais. Aceitam subornos. Nós temos aí denúncias, né, de juízes aí com 129 milhões para a esposa, né, e assim vai, né, o Alexandre de Moraes. Né, homens que praticam a justiça, deveriam, né, mas são homens injustos. São homens que quando eles olham para os princípios de Deus, que são eternos, eles desprezam. Eles se acham, né, os deuses, né, que têm o padrão final da justiça. São meros homens corruptos. Mas esses homens aqui, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Samuel, Davi,
Eles julgaram a Israel. E eles julgaram com justiça o povo de Deus. Julgaram com justiça o povo de Deus. Alcançaram promessas. Alcançaram promessas. Vejam, Deus prometeu várias coisas para vários homens e Deus cumpriu essas promessas. Por que Deus cumpriu essas promessas? Porque eles creram nas promessas do Senhor. Muito obrigado. É pela fé que eles alcançaram as promessas. Fecharam as bocas dos leões. Nós temos pelo menos 3 homens que fecharam as bocas dos leões descritos na Bíblia. Davi é um deles. Davi, quando disse assim, veio um leão, veio um urso, para atacar as ovelhas, das quais ele cuidava, ele matou tanto o leão como o urso. Será que ele fez isso sem fé? Ele cria no Senhor, meus irmãos. Tanto foi pela fé que ele conseguiu matar um leão e um urso. Não que foi no mesmo momento, tá? Foram em momentos diferentes que ele matou um e o outro. Mas isso levou ele, sabe, quando estava lá o Golias, diante de todo o povo, e ele desprezando tanto ao povo como a Deus, e blasfemando de Deus. O Davi ouve aquilo, quem é esse incircunciso filisteu para falar do exército do Deus vivo? E aí, quando ele chega lá, ele só pega ali, primeiro Saul, tenta colocar ali a armadura dele e tal, como é que tu vai lá? O homem é um guerreiro experiente, e tu ali, um jovenzinho ainda. E aí o Davi contra, não, mas eu vou lá sim, porque Deus já me deu vitória ali, contra o leão, contra o urso, então ele vai ser só mais um. E quando aquele homem, assim, essa passagem nós temos que, deixa eu abrir aqui ela, que é muito, não ia ler esse texto, mas 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 34 em diante. Aliás, versículo 32 em diante. 1 Samuel 17, versículo 32 em diante. E Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi, contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço. E ele homem de guerra, desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava-a da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe a mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão. Olha só a quem ele está atribuindo. Então foi pela fé que ele fez aquilo, de ter matado um leão, um urso ou não? Foi pela fé. Ele atribui isso ao Senhor, à capacitação do Senhor. Pessoal, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi de suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi aproximando-se do filisteu. Já foi imediatamente com aquilo que ele tinha. Ele só pegou as pedras. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que ele levava o escudo ia adiante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, só antes de ler o que Davi diz, olha só, sabe, ele desprezou a Davi. Por que ele desprezou a Davi, meus irmãos?
Por causa do orgulho dele. Ele ficou ali por vários dias e dias. Se eu posso estar enganado, mas se não me engano, até achei 40 dias ele estava ali já. Né? Mas dá para confirmar depois se é mesmo, né? 40 dias. Ele ficou muitos dias insultando o povo, afrontando, blasfemando de Deus. Né? E ele achava que havia assim, que Israel ia mandar o guerreiro mais preparado, mais forte, né? Né, para ele, digamos assim, para ele poder vencer, né, triunfar sobre um grande guerreiro, né, e aí ele, né, com aquele seu orgulho de guerreiro poder. E aí quando vai um menino de gentil aspecto, sem armadura, sem espada, sem lança, só com uma funda e um cajado, aquilo fere o orgulho dele. Né? Ele no seu orgulho, na sua soberba, né, despreza a Davi. Só que Davi responde a ele. Davi, apesar de ter sido desprezado, Davi ficou ali numa coisa, né, num complexo de inferioridade, alguma coisa assim, por causa do Golias? Não. Pouco importa, né, pouco importa a opinião que o Golias tivesse a respeito dele. Chegava-se, pois, filisteu pela manhã à tarde, apresentou-se por 40 dias, isso aí. Então, está confirmado, 40 dias. Continuando aqui, então, olha o que Davi fala. Disse mais, aliás, Davi, porém, disse ao filisteu, versículo 45. Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. E ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação, e aí ele está apontando para Israel, né? E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. E aí Davi vai, né? Ambos começam a batalha ali, e Davi, com uma pedra, fere a Golias em sua testa, e depois com a própria espada do Golias, corta a sua cabeça e mata aquele gigante. Ele fez isso, meus irmãos, porque ele era um hábil guerreiro, muito experiente, e confiava na sua força? Não. Ele nunca tinha estado numa batalha antes. Não com homens, não numa guerra. Ele venceu, ele triunfou pela fé que ele tinha no Senhor. Sabe, é muito tremendo assim a diferença, né, de todos aqueles homens, Saul e tantos homens. E olha que Saul era um homem experiente na batalha, hein? Saul era um homem que, quando nós vemos a descrição lá no início, né, na primeira batalha que Saul vai assim, diz que ele foi assim cheio do Espírito Santo. Só que aquilo já era passado. Já era passado. E nós não podemos viver de passado, meus irmãos. Nós não podemos assim, mas lá há 15 anos atrás eu fiz grandes feitos com o Senhor. Mas né, há 5 anos atrás, né, eu ganhei uma alma. Nós não podemos viver do passado. Nós precisamos olhar para frente. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Nós temos que olhar para frente, meus irmãos. O que nós já fomos ou fizemos no passado, glória a Deus se nós fizemos alguma coisa, mas nós precisamos olhar para frente. Porque importa é como nós vamos finalizar a carreira. Quantos reis de Israel começaram bem, fizeram coisas pela fé, e quando chega no final, um final terrível. Começam, sabe, com grandes feitos de fé e terminam com feitos de incredulidade. Terminam, sabe, suas vidas assim de uma maneira terrível. Então nós não podemos, sabe, começar bem e terminar mal. Então que nós vigiemos, irmãos. Vigiemos, sabe, para que se até agora na caminhada nós andamos bem, que prossigamos, crescendo cada vez mais. E se até agora a gente não está tão bem assim, a gente olha assim, mas eu não tenho nada do que eu posso dizer. Mas
Esqueça do que para trás ficou. Que a partir de agora, tu possa olhar para o Senhor, aquele que é o autor e consumador da nossa fé, e crendo nele, que tu possa fazer grandes coisas no Senhor. Não porque tu é o forte, porque tu é o bom, não, porque Deus é forte. Deus é bom. Deus é aquele que nos capacita. Deus é aquele que pode, sabe, nos capacitar para fazer grandes coisas por Ele, meus irmãos. Então que olhemos para frente. Que olhemos para o Senhor. Fechar as bocas dos leões. Nós temos o Sansão aqui, foi mencionado, né? Sansão, meus irmãos, era um homem que Deus capacitou com muita força. Ele era forte porque ele ia na academia todo dia, era um bodybuilder lá do seu tempo. Não era por isso. Tanto é que a força dele era exclusivamente da parte do Senhor, meus irmãos. Porque quando ele tem lá os seus cabelos cortados por Dalila, ou pelo menos assim, ela foi aquela que fez ele dormir, conseguiu alcançar ali o coração dele, descobrir o segredo dele e tal. Não foi ela necessariamente que cortou, ela chama um homem que corta os cabelos, mas independente. Quando a última fagulha de consagração que havia em Sansão cessou, o Espírito Santo se retirou dele. E aí, o que aconteceu com a sua força? Sua força era uma força natural? Não. Quando ele, que antes ele estava ali enganando a Dalila, ele dizia, não, é porque se fizer isso eu vou ficar fraco, vou ficar como os outros homens. Aí ele fazia e tal, ele continuava forte. Vinham os caras lá, ele matava, destruía. Agora, quando por fim, ele revela todo o coração e ele que era um nazireu, que tinha que ter o seu cabelo comprido por causa desse voto de nazireu, quando esse sinal que era o principal aspecto do nazireado, quando o seu cabelo foi cortado, ali o Espírito Santo se retirou dele. E aí quando ele achava que ainda tinha força, que ia poder, estava fraco, estava como qualquer outro homem. E foi preso, foi cegado, tudo mais. E virou um escravo. E aí tem muita gente que olha, mas se essa é a vida de Sansão, fora vários pecados que ele cometeu, Se esse é o Sansão, como assim? O Sansão está aqui nessa lista. Só que a questão, meus irmãos, é que, por um outro lado, vários momentos onde Sansão está lá e ele tem vitórias tremendas, essas vitórias ele tem pela fé. Tem um dado momento, por exemplo, que ele, depois de matar mais de 1000 filisteus, com uma queixada de jumento, não é nem com uma espada, não é com nada, ele encontrou o que tinha na mão, assim, tinha uma queixada de jumento. E ele, com aquela queixada de jumento, matou mais de 1000 filisteus. Mas quando findou aquela batalha, ele estava com muita sede. Ele estava ali desfalecendo. E ele ora ao Senhor. E Deus faz brotar uma fonte, meus irmãos. Então, será que esse homem era um homem de fé ou não? Deus ouve a oração de incrédulos? Deus não ouve quem ora sem fé. Então, com certeza, quando Sansão ora ao Senhor e Deus abre aquela fonte, ele orou com muita fé. Depois, como é que ele finaliza a sua história? Antes disso, deixa eu falar do leão, antes de finalizar a história de Sansão, que é tremendo também a forma como ele termina, Mas ele queria se casar com uma moça dos filisteus. Quando ele vai lá visitar aquela moça, e os seus pais estão indo junto, num dado momento, provavelmente ele vai à frente, mas ele não está junto com seus pais, porque vem um leão jovem pro lado dele, rugindo assim tal, e ele, diante daquele leão, ele não tinha espada na mão, não tinha lança, não tinha nada. Com as próprias mãos, ele pega aquele leão e despedaça aquele leão. Então ele era um homem muito forte. Mas, mais uma vez, não porque ele tinha uma força natural, mas porque o Espírito Santo o capacitava a ter essa força. A força dele vinha do Senhor, vinha do Espírito Santo. Mais uma vez, quando o Espírito Santo se retirou dele, a sua força se foi.
mostrando que a força não estava simplesmente nos seus músculos. Não era natural. Ele despedaçou um leão, capacitado pelo Senhor, pelo Espírito Santo do Senhor. Mas por fim ele finaliza sua vida como? Orando. Ele, depois de estar lá cego, sendo escarnecido pelos filisteus, eles chamam, né, ele para zombarem dele, para estarem, né, lá, tipo, como um troféu, né? Vencemos aquele, né, que tantas baixas, né, tinha causado nos nossos exércitos. E aí, né, eles fizeram uma festa em honra aos seus deuses falsos e colocaram Sansão lá no meio daquele templo. E tinham lá, se eu não me engano, eram mais de 4.000 filisteus naquele lugar. E aí, Sansão, ele estava forte? Não, ele estava com a força de um homem comum. Só que ele estava ali cego. Tinha um moço no lado dele, né, que ele pede assim, ele faz um pedido para aquele jovem, né, me coloca no lado das colunas, né, daquelas que seriam as principais, né, do local. E aí o jovem me direcionou ele, colocou ele ali. E ali ele faz uma oração ao Senhor. Senhor, que uma última vez, né, tu me dê força. E aí, né, ele vai... esse texto vamos abrir também, tá? Mais que a gente não abriu os outros textos de Sansão, mas esse aqui vamos abrir. Juízes, capítulo 16. Versículo 26 em diante. Juízes 16, versículo 26 em diante. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me, para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Vê que ele foi estratégico, né? Ele não podia ver qual era a coluna porque ele estava cego. Seus olhos tinham sido furados ou arrancados, né, pelos filisteus. Aí diz assim, 27, ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, e fortalece-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte, do que os que matara em sua vida. Então, seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai tomaram-no e subiram com ele, e sepultaram-no entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Ele julgou a Israel 20 anos. Então veja que ele foi um juiz sobre Israel por 20 anos. E o último ato da vida dele é um ato de fé, onde ele estaria orando ao Senhor e o Senhor ouve a sua oração. E ele morre dessa forma, tendo a sua oração respondida pelo Senhor. E o último, né, daqueles que fecharam as bocas dos leões é Daniel. Não podemos esquecer de Daniel. Daniel foi, né, um homem também, né, justo, um profeta do Senhor, né, e que, quando houve um decreto maligno, um decreto satânico, né, para que os homens não orassem a nenhum Deus por 30 dias, só que esse não orar a nenhum Deus, né, entre aspas, né, visava Daniel. Eles queriam atingir Daniel, e ao Deus verdadeiro, Deus vivo a quem Daniel servia. Então eles não queriam que Daniel orasse ao seu Deus, que é o nosso Deus. Daniel obedeceu a essa ordem, esse mandamento, a essa lei? Não. 3 dias, aliás, 3 vezes no dia, ele continuava orando, com as janelas abertas, ou seja, ele nem se deu o trabalho de fechar a janela. Com as janelas abertas, voltadas para Jerusalém, ele orava ao Senhor 3 vezes por dia. E aí, por fim, eles pegaram ele no flagra. Tu tá orando. E levaram ele preso. Só que qual era o juízo? Qual era, né, vamos dizer, a pena para aquele que desobedecesse aquela lei? Seria lançado na cova dos leões. E ele foi. Por mais que o rei gostasse de Daniel, e o rei, quando viu, né,
E agora, né? Tentou livrar a Daniel, só que ele foi colocado contra a parede por toda aquela corte, né, que disse, olha, as leis, né, não podem ser revogadas. Então tu vai contra a lei que tu mesmo assinou. E aí o rei não teve como ir contra a própria lei que tinha assinado e teve que mandar o Daniel para a cova dos leões. Só que Daniel lá na cova, vários leões, nenhum daqueles leões, Deus fechou a boca deles. Daniel era um homem que cria no seu Deus. Nós vemos aqui também, apagaram a força do fogo, no mesmo livro de Daniel. Nós vemos seus 3 amigos, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Né? Esses 3 homens, quando Nabucodonosor edifica uma imagem de ouro muito grande e ordena, né? Faz assim uma cerimônia cheia de pompa, instrumentos musicais e tudo mais, e chama todos os principais do seu império, né? Se reúnem todos ali para a consagração daquele ídolo e ordena, né, que ao som dos instrumentos todos aqueles homens se prostrassem e adorassem a imagem que ele havia feito. Mas o que acontece? Aqueles 3 homens, Sadraque, Mesaque, Abednego, eles ficam de pé. Eles não se prostram. E qual era o juízo que estava estabelecido, que viria sobre aqueles que não se prostrassem? Seriam lançados na fornalha de fogo. Então tinha lá uma fornalha pronta, né, acesa, esperando a qualquer que não se prostrasse para ser lançado lá. Quando Nabucodonosor é informado, tem 3 judeus lá que não querem se prostrar. Aí ele manda chamar eles, e ele fala, é de propósito que vocês, tipo assim, será que vocês foram informados, né? Vai que tenha sido sem querer, né? Que não ficaram sabendo, né? Então é de propósito que vocês não querem se prostrar. Mas, né, Nabucodonosor então dá mais uma oportunidade para eles, para que eles se prostrassem. E aí aqueles 3 homens, né, dizem assim que... Vamos ver o que eles dizem. Vamos ler aqui em Daniel. Daniel, capítulo 3, versículo 14 em diante. Falou Nabucodonosor e lhes disse, é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que eu levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora, dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha a soberba desse homem, né? Quem é o Deus que poderá livrar? Ele não conhecia ainda o Deus vivo. Ele só conhecia falsos deuses. O Deus vivo ele não conhecia. Mas é tremenda a resposta de fé desses homens. E que essa fé, meus irmãos, fortaleça o coração de vocês, assim como já fortaleceu o meu coração, num dado momento. Depois eu vou descrever, né, em que momento foi. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre esse assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Olha que coisa tremenda. Deus nos livrará. E se Deus não, ou seja, se Deus não quiser nos livrar, porque Ele tem poder para isso, mas se Ele não quiser nos livrar, saiba que nós não vamos ceder. Nós vamos permanecer fiéis ao nosso Deus. Não vamos adorar um outro Deus. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou o seu aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer.
e ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados, vestidos com suas capas, suas túnicas, seus chapéus e demais roupas, foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou, dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Olha isso, que coisa maravilhosa, meus irmãos. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou, dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores, os conselheiros do rei, e contemplando esses homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Olha que coisa tremenda, meus irmãos. Sabe, eu gostaria de fazer um churrasco e não ficar com cheiro de fumaça depois do... Mas agora esses homens aqui não estavam só perto da onde tinha o fogo. Eles estavam dentro, em contato com o fogo. E nem o cheiro da fumaça se apegou a eles. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Poder de Deus preservando esses homens. Pela fé que eles demonstraram ao Senhor. Que nós estejamos preparados para tomar a mesma atitude de fé, meus irmãos. Porque nós podemos, muito em breve, ter que tomar. O que vai acontecer no período da grande tribulação? Vai ser edificada a imagem da besta, da qual essa imagem de Nabucodonosor era apenas um tipo. É um tipo que aponta para um cumprimento final no período do anticristo. Quando o anticristo vai edificar a sua imagem. A imagem da besta. E essa imagem vai ser ordenada que todos os homens adorem. E aquele que não adorar vai ser morto. E aí, nós estaremos preparados? Que já oremos desde já, meus irmãos. Porque a vinda do Senhor está próxima. Nós não sabemos quando será. Mas nós precisamos crer que a vinda do Senhor será para o nosso tempo. Nós não podemos ser como aquele mau servo, né? Não, o Senhor vai demorar ainda para vir. Porque por mais que, sim, pode ser que o Senhor ainda demore séculos para voltar. Mas, e se o Senhor voltar muito em breve? E se todos nós que estamos aqui estivermos vivos para a vinda do Senhor? Significa que todos nós enfrentaremos esse período da grande tribulação. E devemos estar preparados, prontos, para resistir. Para não cairmos em idolatria. Para não adorarmos a imagem da besta. Devemos, pela fé, estarmos prontos para, se for necessário, entregar nossas vidas e não negarmos nosso Senhor. Entregarmos. Mas agora, né, só trazendo, né, um exemplo prático, sabe, né, que aconteceu comigo. Mas que o texto que me moveu a fé, né, naquela atitude foi esse texto aqui, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu estava na faculdade, né, alguns anos atrás, de Direito, e aí estava inclusive na semana passada, eu comentei com o Carlos e a Juliana. Eu comentei só por cima, assim, né, mas não cheguei a descrever bem os detalhes, assim, né, mas o que aconteceu? Tínhamos um trabalho de oratória para fazer, eram dois trabalhos, né, que valiam cada um metade da nota daquela cadeira. E aí um deles era o seguinte, a professora, né, ela colocou assim, ela pediu para que a turma se separasse em grupos, aí eu e mais 2 meninas que eram cristãs também, né, fizemos o grupo. E quando ela olhou, né, e viu, primeiro ela notou quais eram os grupos, aí depois ela começou a distribuir os temas dos grupos. E aí quando ela olhou para nós, inclusive ela olha assim, ela dá uma risadinha bem sarcástica, aí olha para baixo assim, ela vai e coloca assim, ó, aqui,
nós deveríamos defender os conceitos da diversidade sexual contra os princípios da religião. Bem nesses termos, assim. Né? E aí, eu disse, esse aí é o tema de vocês. E foi o tema, né, os outros temas da turma e tal. Daí as minhas colegas olharam para mim assim, o que a gente vai fazer? Né? Eu só disse para elas assim, né, não, fiquem calmos, a gente não vai fazer. A gente não vai fazer. Aí, né, depois a gente conversa, né, eu disse sim. Aí quando chegou a hora do intervalo, né, eu peguei, né, abri a Bíblia para elas, né, eu sempre levava a Bíblia para a faculdade, né, abri a escritura ali em Daniel, nessa passagem aqui, eu disse, olha só, olha o que esses homens fizeram. Nós vamos fazer a mesma coisa. Nós não vamos se prostrar, nós não vamos aceitar esse tipo de situação. Nós vamos permanecer fiéis ao nosso Deus. Não vamos fazer um trabalho que vá contra os nossos princípios. Né? O que nós vamos fazer? Vamos pedir para ela trocar o assunto. Mas se ela não quiser trocar, a gente não faz. Vou rodar na cadeira? Ok. A gente roda na cadeira, mas... Né? Então, aí nós conversamos lá com a professora no final da aula, né? E ela não queria trocar, não queria, né, simplesmente, né, a disposição dela era de não, forçar, né, que a gente fizesse aquele trabalho. Eu fui para casa, né, jejuamos, oramos ao Senhor. Na semana seguinte, quando tinha, né, aquela aula de novo, a professora, ela começa, né, a aula, eu não tinha chegado, naquele dia eu acabei chegando um pouco depois. E aí, quando começou a aula, ela viu que eu não estava, aí ela me citou, né? As minhas duas colegas estavam, né? Mas ela não disse o grupo das duas meninas, ela disse o grupo do Michael, né? Olha só, né? Ela falando para a turma, né? O grupo do Michael, né? Não querem fazer o trabalho, né? Que trata desse assunto, assim e tal. Ela falou do assunto, né? O que era. Né? Onde é que já se viu isso e tal? Ela quis botar a turma contra nós, assim. E aí começa a se levantar colegas que nem eram cristãos, não eram nada. Professor, mas eles estão no direito deles, né? Tu não pode obrigar eles a fazer uma coisa contra a fé que eles têm, né? E daí ela, já começou naquela coisa assim. Aí um outro já se levantou, né? A pessoa tá ímpia ali, né, no meio, mas diz, não, se eles quiserem, né, eu faço esse assunto deles aí e tal, né? E daí ela, então tá, daí, tipo, quando eu cheguei lá, né, tipo, já estava tudo resolvido, né, a gente já estava com o assunto né, tranquilo de defender ele e tal, né, e Deus, né, preservou. Tivemos um livramento, né, da parte do Senhor, porque pudemos exercer fé. Da mesma forma, sabe que esses homens, lógico, num aspecto muito mais, né, muito menor, né, mas mesmo assim, né, que esse texto, sabe, serviu de inspiração, né, para que a nossa fé fosse fortalecida. Né? Inclusive, eu citei ele para a professora, e a professora, então eu sou Nabucodonosor. Não, né, entenda como quiser, né, professora? Mas, né, continuando aqui, Hebreus, né? Escaparam do fio da espada, né? Então homens, né, que escaparam, pela fé escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Então vejam, meus irmãos, olha por exemplo o Gideão ali. O Gideão, meus irmãos, era um homem que ele se considerava fraco, o menor, né, da família dele. E aí Deus usa ele. E quando ele, né, cheio do Espírito, chama o povo para a batalha, muitos, né, se colocam ali, né, junto dele. Mais de 30 mil homens. E quando Deus olha assim e vê todos aqueles mais de 30 mil, quantos eram os midianitas? Os midianitas eram em torno de 120 mil, meus irmãos. 120 mil homens era o tamanho do exército dos midianitas. O povo de Israel, ali, o que ele conseguiu reunir eram 30 e poucos mil. Aí, já a proporção já era de 1 para 4. Né? Ou seja, se eles conseguissem vencer essa batalha,
já seria, né, um feito tremendo, assim, né? Mas mesmo assim, Deus olha, diz, não, tem muita gente. 30 e pouco, é muita gente. Vocês vão acabar achando que é o poder de vocês que deu vitória, vão se gloriar e tal. Não, faz o seguinte, Gideão. Chega pro povo e diz assim, ó, tem alguém medroso aí que tá com medo de ir pra guerra e tal, pode ir para casa, tá liberado. Quando ele vai e fala, vai um monte, assim, só ficam uns 20 mil. Mesmo assim, Deus olha, ainda tem muita gente. Tem muita gente ainda, vai lá, ó, faz o seguinte, vai lá, manda eles irem no ribeiro para beberem água e tal, eu vou te dar as instruções aqui, e conforme as minhas instruções, tu vai selecionando, separando um, separando o outro e tal. Aí, por fim, conforme as instruções que Deus deu, foram separados 300 homens. Daqueles 30 mil, ficou só 300. Ou seja, Esparta está copiando o Senhor. Tá? Os 300 de Esparta. Essa história vem lá. O Hércules, né? Porque Hércules vem muito depois do Sansão. Né? Então, vê que, na verdade, as histórias lá dos gregos, lá, elas são muito depois. Né? Deus já tinha ali os seus 300 muito antes. E aí, então, eles vão, né, para a batalha, os 300. Com Gideão ali. O que eles estão carregando? Uma trombeta, uma tocha. Lógico que eles tinham uma espada também, né? Mas estão com uma trombeta e uma tocha. Aí eles quebram, eles tinham um cântaro, né? Que estava protegendo a luz ali, para não aparecer. E aí, aquele arraial dos midianitas começa a fugir. Eles atacam de noite, né, ali. E Deus dá vitória para eles. Lógico, depois, né, que eles começam a batalha, o Gideão, ele manda chamar outros, né, os efraimitas, né, e outros, né, por causa, né, que os homens estavam em fuga, assim, né, mas vejam, sabe que aonde eles vão para a batalha, no primeiro momento, eles vão em 300 homens. Sem medo de, vão ser dizimados, não. Por quê? Porque Deus tinha a intenção de que toda a glória fosse dele. De que os homens reconhecessem que a vitória veio do Senhor. Então eles puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Todos os homens aqui, Samuel fez isso, Davi, Baraque, Gideão, Sansão, Jefté. Aí diz assim, as mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Quem são essas mulheres? Especialmente duas. A viúva lá de Sarepta de Sidom, que Elias, né, ressuscita o filho dela quando ele morre. Ele ora ao Senhor e Deus, né, faz aquele menino ressuscitar. E depois o profeta Eliseu. Também, ele está ali, né, com aquela, se não me engano, é uma mulher sunamita. E aí, o filho dela também, né, que já tinha sido dado, ela era estéril, né, Deus deu o filho dela, né, por um milagre, né, ela pôde gerar. E depois, né, aquele filho morre. E ela vai lá. Chega lá diante de Eliseu, né? E aí pede, ó, faz alguma coisa. Meu filho morreu, eu não tinha nem pedido filho para ti. E aí, por fim, né, Deus tem misericórdia dela, né? E ele é ressuscitado também. Então, né, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Olha que coisa tremenda isso, meus irmãos. Homens que foram torturados e não aceitaram o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Por que uma melhor ressurreição, meus irmãos? Tanto é uma melhor ressurreição do que aquela, porque aquela daqueles, por exemplo, aqueles meninos, e dentre outros que foram ressuscitados na Bíblia, Lázaro, filho da viúva de Naim, dentre outros, né, que foram ressuscitados, Dorcas, né? Essa ressurreição, uma ressurreição onde eles foram ressuscitados e, na sequência, morreram. Mas agora, a ressurreição que os justos irão experimentar na vinda do Senhor Jesus é uma ressurreição muito, muito melhor. Uma melhor ressurreição. Que essa seja a ressurreição que nós queiramos tomar parte. Por quê? Todos um dia irão ressuscitar, meus irmãos. Justos e injustos. Todos irão ressuscitar.
Mas qual é o tipo de ressurreição que nós devemos almejar? Uma ressurreição melhor. Podemos orar pela ressurreição de alguém que morreu? Podemos, né, pela fé, orar, né, para que alguém ressuscite. O Pedro fez isso, né, o Paulo foi lá, né, pôde recitar o Eutico, né, o próprio Eliseu e Elias, né, oraram, né, e aqueles meninos foram ressurretos. Então, Deus pode hoje, Deus tem poder hoje de ressuscitar alguém? Tem. Mas agora, uma ressurreição muito melhor é aquela que se dará na vinda do Senhor Jesus. E se nós tivermos que, como diz aqui, sermos torturados, que não aceitemos o livramento, se esse livramento for, negue o Senhor, para que a tortura cesse, negue o Senhor se tu quiser continuar com vida, que não aceitemos, meus irmãos, o livramento, para que possamos alcançar uma melhor ressurreição. Jesus ele fala lá em Lucas 20, versículo 34. Respondendo, Jesus disse-lhes: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Vejam o que dito aqui, o 35, né? Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos. Mas e aí? Não são todos que vão ressuscitar? Sim, só que existe uma diferença. Existe uma ressurreição que é melhor. O próprio livro de Daniel já fala sobre essa ressurreição melhor. Em Daniel, capítulo 12, versículo 2, Daniel 12, 2 diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então vejam, qual é a melhor ressurreição? É a ressurreição da vida. Jesus também fala sobre uma ressurreição da vida, comparada com a ressurreição do juízo. Olha só. João capítulo 5, versículo 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então existe uma ressurreição que é melhor. Aqueles que fizeram o mal, aqueles que negaram a sua fé, esses ressuscitarão também, mas para a ressurreição da condenação. Agora, aqueles que perseveraram na fé até o fim, esses terão uma ressurreição melhor. A ressurreição da vida. E há uma diferença, inclusive, no tempo em que serão ressuscitados. Porque os justos, os salvos, serão ressuscitados na vinda do Senhor Jesus, antes do milênio. E reinaremos com Cristo durante o milênio. Mas agora os ímpios, aqueles que serão ressuscitados para a ressurreição da condenação, esses serão ressuscitados somente após o milênio. Somente depois de findado o milênio. E aí, finalmente, ressuscitarão, mas simplesmente para serem julgados no grande trono branco e serem condenados eternamente. Então, de qual ressurreição nós queremos fazer parte? Isso se nós morrermos, né? Da ressurreição da vida. Que seja uma melhor ressurreição para a qual nós estejamos nos preparando. E aí o 36, e aqui eu vou finalizar aqui no 36. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Vejam, né, que aqui fala dos profetas. Né? Quantos profetas sabe que experimentaram, né, escárnios, açoites? Nós vemos, por exemplo, Jeremias, né, colocado ele chegou a colocar assim num buraco, né, num poço, assim, com lama, né, e tal.
Tantos outros profetas foram mortos, foram presos, sofreram, né, por sua fé. Que nós estejamos preparados, meus irmãos, para pela fé enfrentarmos tudo. Tanto em dois aspectos, tanto no sentido de a nossa fé ser a causa, ou seja, né, as pessoas, os ímpios, vão olhar que nós temos fé no Senhor, que somos crentes no Senhor, e por causa disso, né, por causa da nossa fé, virem atrás de nós, para nos perseguirem, como também pela fé, ou seja, pela nossa fé, nós suportarmos isso. Que pela fé, sabe, nós possamos estar preparados para enfrentar tudo. Se tivermos que experimentar escárnios, pessoas nos escarnecendo, que estejamos preparados, que pela fé nós enfrentemos isso. Açoites, cadeias e prisões, que estejamos prontos para enfrentar tudo isso, meus irmãos. Que não tenhamos medo. Que oremos para que sejamos capacitados pelo Senhor. O Senhor vai nos capacitar. O Senhor não nos vai deixar entregues a nós mesmos. Sabe, eu vou rapidinho aqui finalizar até o final do 40 para terminarmos esse capítulo pelo menos. Tá? 37 vai dizer assim, ó, foram apedrejados e cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Sabe, nós vemos ali Estevão, né, foi apedrejado. Antes dele, Jesus mesmo menciona Zacarias, o profeta Zacarias, foi apedrejado entre o alpendre e o altar, diz assim. Isaías é dito, né, não é dito na Escritura, né, mas tem uma tradição entre os judeus lá de que Isaías teria sido cerrado. Então, quando fala aqui cerrados, né, tentados, né, tentados também pode ser traduzido como provados, né, ou seja, passaram por provações. Isso tudo são provações da fé. Mortos ao fio da espada. E olha que coisa tremenda, meus irmãos, que pela fé nós vemos que alguns foram livres da espada. Sabe, houve aqueles que foram livres da espada. Por exemplo, 34, né? Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada. Ao mesmo tempo que uns escaparam pelo fio da espada, por causa da fé, ou seja, tiveram livramento, outros, pela fé, como diz aqui, ó, foram mortos ao fio da espada. Então que nós estejamos prontos, meus irmãos, para estarmos, sabe, para aceitarmos aquilo que a soberania de Deus definir que é a nossa porção. Que oremos ao Senhor. Porque o Senhor ele pode tanto nos livrar miraculosamente de situações. Eu digo isso mesmo, sabe, em períodos de grande perseguição. Deus pode nos dar livramento, meus irmãos. Nós podemos orar e sermos livres de tudo. Mas nós também, pela fé, podemos ser capacitados a enfrentar essas coisas. Então nós vemos tanto a fé, ela é o meio, né, pelo qual os homens alcançaram de Deus livramento, como também alcançaram de Deus a capacitação para suportarem tudo. Que nós não estejamos desesperados, meus irmãos. E que nós não estejamos apenas depositando uma esperança no aspecto do livramento. Tem muitos, né, que a única coisa que ficam pensando assim em relação, né, quando pensam na vinda do Senhor e tal, é em serem arrebatados para escaparem, né, e não enfrentarem nada de dificuldade pela frente. Pode ser que o Senhor nos livre de todas as dificuldades? Pode ser. Pode ser que o Senhor nos dê livramento de tudo. Mas pode ser que a nossa porção seja enfrentar dificuldades? Pode ser também. Que pela fé nós estejamos capacitados a enfrentar tudo, meus irmãos. Vestidos de peles de ovelhas, de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Né? Nós vemos, inclusive aqui, ó, o profeta Elias, né? Um homem, né, que vagou, né, de tantas, né, inclusive depois, né, de tudo, né, de ter feito tanta coisa, orado, vindo a chuva, né, aí ele é ameaçado de morte, e ali ele foge, vai para o deserto, depois vai lá para o Monte Horebe, entra numa caverna, né, como diz aqui o 38, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Elias é um homem que é descrito, sim, perfeitamente aqui. Inclusive, né, um homem que se vestia de pelos, né, fala assim, né?
Homens dos quais o mundo não era digno. Sabe quando os apóstolos, a primeira vez que eles foram açoitados por amor a Cristo do Evangelho, eles se regozijaram. Eles não ficaram assim, olha só o que fizeram conosco, começaram a chorar. Né? Não. Eles se alegraram. E disseram assim, que o Senhor havia considerado eles dignos de sofrer afrontas pelo seu nome. Nós vemos na carta aos Filipenses algo muito semelhante. Olha só. Porque a vós foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele. Pode ser que o Senhor nos conceda, não apenas crermos no Senhor, mas também padecermos por ele. Que nós não sejamos, intimidados com isso, com essa possibilidade, mas que pela fé nós estejamos preparados, capacitados a enfrentar tudo. Errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Que promessa é essa que eles não alcançaram? A da vinda do Senhor Jesus. Porque o que acontece? Todos eles esperavam a vinda do Senhor. Desde lá de Adão e Eva, o Senhor não prometeu lá que da semente da mulher viria, né? Aquele que iria esmagar a cabeça da serpente? Então eles já estavam na expectativa. Veio no tempo de Eva? Essa promessa foi cumprida já naquele tempo? Não. Eles foram salvos pela fé na promessa. Mas a promessa em si não veio naquele tempo. Depois em Abraão é prometido a ele. E da semente dele todas as nações da terra seriam abençoadas. A semente na qual todas as nações seriam abençoadas veio no tempo de Abraão? Cristo veio no tempo de Abraão? Não. Ou seja, a promessa, né, se cumpriu, eles receberam a promessa já naquele tempo? Não. E assim por diante. Em Davi, não é dito, né, que dos filhos de Davi viria aquele, né, que seria o rei, cujo reino seria eterno. Isso se cumpriu em Salomão? Não, não se cumpriu em Salomão. Se cumpre em Cristo. Então vejam que das várias promessas, né, e especialmente, né, que nós podemos chamar no singular, né, a promessa. Todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Então essa promessa no singular que foi feita aos pais em vários momentos, e que no final de contas todas elas convergiam, né, como sendo uma única promessa. Ela se cumpre na... E é em Cristo que tanto nós como eles são aperfeiçoados. É em Cristo. Então todos dependem de Cristo. Por isso que diz assim, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ou seja, não seriam aperfeiçoados sozinhos, juntamente conosco. O Senhor determinou que em Cristo todos nós somos aperfeiçoados. Cristo é o cumprimento das promessas. Que a nossa fé esteja depositada em Cristo. Assim como eles depositavam a promessa em Cristo, depositavam sua fé na promessa em Cristo, no Cristo que viria, que nós coloquemos a nossa fé na promessa que já se cumpriu, e também nas promessas que se cumprirão. Amém, meus irmãos? Concluo hoje por aqui.